Colocando para gravar aqui. Então é isso, pessoal. Boa noite. Espero que estejam bem. Coloquei para gravar aqui. A gente, nas últimas aulas em física, veio falando sobre os princípios da física ótica, de câmera de orifício escuro, câmera de orifício, câmera escura de orifício, né? Formação das cores, classificação dos meios e tudo mais. Eu acho que da última aula a gente fez alguns exercícios, acho que foi interessante a gente trabalhar os exercícios de câmera de orifício. Hoje a gente vai começar a primeira aula de toda aquela coisa de espelho mesmo, plano, côncavo, convexo, tudo isso. Começar com o espelho plano, obviamente, que é o mais simples, o mais intuitivo. E para isso eu queria retomar com vocês o conceito de reflexão. Na primeira aula eu falei com vocês que era importante a gente sempre ter em mente aqueles três princípios da óptica geométrica, né? Um deles é que a luz se propaga em meio retilíneo, que ela se propaga de forma retilínea, né? Então, ou seja, o raio de luz ele sai um raio reto de luz, igual tá mostrado aqui no desenho. E o espelho plano ele vai fazer nada mais, nada menos do que refletir a imagem que a gente está vendo. E essa reflexão, quando o feixe incidente bate aqui no espelho, ele é projetado para além do espelho, é o que vai formar a nossa imagem. Tem que lembrar também que o ângulo de incidência do raio de luz na superfície polida vai ser sempre igual ao de reflexão. Ou seja, esse ângulozinho aqui entre o espelho e o feixe de luz é igual ao feixe de saída. Bom, e é isso. Uh, uma coisa interessante para a gente ter em mente, pode falar. Você consegue voltar na slide anterior para eu ver um negócio, só para eu ter certeza? Claro. Ah, a reflexão é uma coisa que é ângulo de incidência? Oi? Ângulo de incidência, então, é a mesma coisa que reflexão? Se a gente tiver. O ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão. Eu esqueci de escrever aqui, mas ele tem um ângulozinho subentendido aqui antes de reflexão. O que eu estou querendo dizer com isso? Que do mesmo jeito que o raio bate no espelho, ele sai. E que nem tá aqui, ó. O ângulo entre esse raio, entre esse raio aqui e o espelho é o mesmo que ele vai sair. Ou seja, se aqui é 30 graus, ele vai sair a 30 graus. Deu para entender, Pedro? Deu para entender. Boa. Gente, eu coloquei essa imagem aqui sem nada escrito, porque o espelho plano, ele é bem intuitivo na nossa cabeça, assim. A gente tem a ideia de como vai ser formado o espelho plano de uma forma bem simples. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente vê alguma coisa no espelho, quando a gente se olha no espelho, a gente tem a percepção da imagem tá à mesma distância que a gente, ou seja, a gente visualmente entende que a imagem está como se estivesse para dentro do espelho à mesma distância. Que aí dá para ver nesses 5 metros aqui, ó. A distância do carinha até o espelho é a mesma da imagem até o espelho.
E o tamanho, ó, é o mesmo. O espelho plano, ele não faz uma distorção de imagem. Ele não vai causar uma alteração no tamanho para mais ou para menos. Vocês vão ver que os próximos espelhos que a gente for ver, convexo e côncavo, vai ter essa diferença. A imagem ou vai aumentar ou vai diminuir. Aqui, ó, a gente traça uma, como se estivesse saindo um raio de luz da cabeça do carinha aqui, da ponta da imagem, ela vem aqui para dentro, ela é refletida e a, a projeção do raio de luz que foi refletido, que é teoricamente o que entra para dentro aqui do espelho, forma a imagem na mesma altura. E a ponta também. Não tem uma distorção de ser do raio de luz ser jogado para cima, para baixo, nada. Do jeito que ele bate, ele volta, e o que forma a imagem é essa reflexão desse raio emergente aqui. Então, a imagem, intuitivamente, a gente entende que as características da imagem, né, é que ela vai ter sempre o mesmo tamanho e vai estar a mesma distância do objeto que o objeto. Ou seja, se o carinha aqui tem 1,80 m do lado esquerdo, a imagem vai formar como se ele tivesse 1,80 m do mesmo jeito. A gente, olhando, vai ter a percepção dele diminuir. E se o carinha aqui tá a 5 metros, olhando no espelho, o espelho não vai te causar a sensação de aproximar ou distanciar a imagem. Visualmente, você vai entender que ele está 5 metros para dentro, ou seja, está a um total de 10 metros de onde você está olhando. Esse total aqui, né, o 10. E outra, vocês viram que o carinha, ele tá com a mão de um jeito, aí no espelho ele tá com a mão invertida? Tá invertida não, tá invertida entre aspas, porque é como a gente... É o senso comum é falar invertido, mas o certo é tá a imagem direita. Ela tá virada, tá? Que é o que faz a letra da ambulância, a gente, quando olha no espelho retrovisor do carro, tá certinha. Porque ela bate no retrovisor, vem nos nossos olhos direita, ou seja, trocada de lado. Que é o que dá pra gente continuar percebendo aqui nesse Fzinho. Olha, e isso daí que eu tô falando para vocês, da imagem tá direita, tá virada, acontece pelo motivo que o espelho plano ele vai manter a distância da imagem, do objeto para do objeto, né? Do objeto até o espelho é a mesma distância que da imagem até o espelho. Ou seja, se esse ponto aqui está a 1 metro do espelho, a imagem dele, o reflexo dele vai estar a 1 metro do espelho. Só que esse ponto de baixo aqui, ó, tem 1 metro e ele está a meio metro agora, 1,5 m, que é essa distânciazinha aqui, mais o pedacinho. Então a imagem vai estar a 1,5 m. Por isso que inverte. Uma das coisas que faz inverter, na verdade, né? Aqui, em resumo, de espelho plano, foi o que eu comentei para vocês. A imagem, ela é formada pela projeção dos raios emergentes. O que eu estou querendo dizer com isso? Aqui, ó, o objeto está aqui do lado esquerdo e está formando a imagem. Ou seja, para a gente estar vendo o objeto, a imagem do objeto no espelho, ou seja, o reflexo do objeto, o raio de luz ele vem do objeto, bate no espelho e vem para os nossos olhos. Só que aqui a imagem é formada por esse pontilhado aqui, ó, vocês estão vendo para dentro? Esse pontilhado aqui é chamado de raio emergente, que é o raio incidente sai do objeto, bate no espelho, vai para os olhos. Mas o que a gente percebe visualmente é esse pontilhado aqui, que chama raio emergente. Como eu disse para vocês, a distância do objeto para o espelho é a mesma da imagem por espelho, então a gente visualmente vai
perceber a imagem para dentro do espelho à mesma distância, e ela é uma imagem enantiomorfa. Enantiomorfa é esse trocado, é você vê de um lado o você vê de um lado a sua mão assim, do outro lado ela vai estar desse jeito, vai estar virada. E eu coloquei aqui que imagem direita é diferente de invertida, porque os exercícios eles vão brincar com esse conceito do direito e do invertido, porque a gente, quando olha o reflexo de imagem no espelho, sabe que a imagem está virada. E pode confundir na cabeça esse virado com invertido, mas na verdade invertido quer dizer em relação à vertical. Mas, mas como assim, prof? Se a imagem fosse invertida, ela estaria de ponta cabeça. Para a física ótica, invertida está de ponta cabeça e tá direita está viradinho de lado, assim. O espelho plano, ele inverte a imagem, ele vira a imagem de lado, mas não inverte ela. Ou seja, ela fica com a mesma orientação vertical, não fica de cabeça para baixo, mas ela fica viradinha. Por isso que aqui, ó, a gente não dá para ver escrito hidratante dentro. Professor, Pode falar. boa noite. Rapidinho você trocar esse slide aí. Uma imagem anti-anomorfa, não lembro bem a palavra, é um espelho, por exemplo, se eu estiver na frente dele, o meu lado direito do meu rosto que eu toco, vai estar do lado esquerdo da imagem, Imagem anti, o que você falou? é o espelho, eu esqueci o termo, tá no slide anterior. Sim, peraí. Enantiomorfa? Isso. Eu não entendi bem como que funciona esse espelho. É como um espelho comum, porém a orientação horizontal ela não é invertida entre aspas. Eu também não entendi muito bem isso, não. Ah, boa, ainda bem que perguntaram, então. É que o espelho plano, a gente. É que fica ruim. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, no Fzinho é melhor. Deixa eu voltar no F. A imagem enantiomorfa, que eu tô querendo dizer, é quando ela tá virada. Vocês estão vendo que o F aqui, ó, a gente não olha o F igual tá desse lado, a gente não olha o F do mesmo lado. Não é uma imagem que se sobrepõe, é uma imagem que está rotacionada. Essa rotação chama, ela é classificada como imagem direita, e um nome técnico para isso é imagem enantiomorfa. É só o nome para falar que ela está rotacionada. O espelho plano ele faz isso, essa viradinha. Então, é basicamente uma imagem que é refletida no espelho plano. Na verdade, é uma imagem que está virada. Que ela está No virada. espelho plano. Não, outros espelhos fazem isso. Não é o exclusivo do espelho plano, mas ela estar virada. Quando você olha colocar algum texto no espelho, você não vai conseguir ler o reflexo. E você não consegue ler o reflexo porque que nem aqui está escrito em hidratante, ó, a gente não consegue ler o reflexo do hidratante, porque a imagem está virada. Esse virar a imagem sem alterar o sentido dela, ou seja, ela continua para cima. É que nem tá minha mão aqui, ó. A direita é o reflexo da esquerda. Elas estão para o mesmo sentido, ou seja, não está virado de ponta cabeça, mas está virado de lado. Porque se não tivesse esse efeito, a gente veria a imagem desse jeito aqui, ó. A de esquerda igual à direita, ou seja, uma imagem que você sobrepõe.
Você coloca uma por cima da outra e some. Exatamente, Pedro. Enantiomorfismo é o nome técnico do fenômeno, que pode ser cobrado como enantiomorfismo ou falar que a imagem é direita. Falou que a imagem é direita, você sabia que ela tá desse jeito. Se eu pego, se eu cons- Ah, não, não é exclusivo desse espelho, não, é só virado. A próxima aula, eu estava tentando achar, eu fui seguindo o material, e o certo é eu explicar para vocês a classificação das imagens. O que que é uma imagem invertida, o que é uma imagem direita, uma imagem real, virtual, essas coisas. E eu percebi que no exercício eles já pulam direto para isso, mas eu vou tentar preparar uma aula só para explicar esses conceitos de o que que é uma imagem direita, que é esse ratiocinado que eu falei, que é o enantiomorfismo, o que que é uma imagem maior, menor, invertida ou não. Eu só queria que ficasse bem claro para vocês que ela ser invertida não é ser imagem direita, tá? Invertido é virar de ponta cabeça. É o óculos tá, sei lá, esse negocinho tá assim, de remédio, dá pra ver, tá. E no espelho você vê desse jeito. Isso é uma imagem invertida, que ela tá com o sentido vertical dela trocado, tá de ponta cabeça. Isso é uma imagem invertida. O espelho plano, você vai ver ela a imagem direita. É como se você tá vendo desse jeitinho aqui, eu não sei se dá para ler, nem sei o que é isso. E o reflexo fosse virado assim, como se rotacionasse. Se visse de trás para frente. É meio ruim de explicar isso pelo slide, mas deixa eu ver se um dos vídeos que eu coloquei aqui ajuda. Segue, dá para ouvir áudio ou ainda não? Nunca dá para ouvir áudio, né? Não. Eu não sei como transmitir esse áudio para vocês, mas deixa quieto. Aqui, ó. é, A imagem do espelho plano ela é considerada virtual porque o reflexo que a gente vê é para dentro do espelho. A projeção dela é para dentro, ó. Ele pega um raio. Quando a gente for formar a imagem, você sempre vai pegar um raio da ponta e vai transmitir horizontal quando ele está fazendo, é no espelho plano, como o ângulo de incidência. O ângulo que bate é o mesmo que sai, então se está batendo a 90 graus, volta a 90 graus, aí só volta. E a projeção a imagem é formada por esse pontilhado, que é a projeção desse raio que a gente traçou aqui, ó. Ele faz as duas coisas. A gente vai fazer um raio indo reto e um raio indo nesse pontinho de baixo aqui. Eu esqueci o nome para esse ponto embaixo aqui, mas enfim. A gente vai fazer uma imagem reta e uma imagem para baixo, né? E a projeção vai dar a imagem final. No espelho plano, a projeção é para dentro do espelho da imagem. E a imagem ser formada para dentro do espelho classifica ela como virtual. Se a imagem fosse formada para trás do espelho, ou seja, para o sentido da gente, assim, ó, como se, por exemplo, imagina que essa seta está aqui e a imagem é uma setona maior para trás. Como se a gente tivesse a sensação que a imagem está para cá, assim, no que é o real. Aí a imagem seria classificada como real. Mas no espelho plano, como a imagem é classificada para dentro, projetada para dentro do espelho, ela é virtual. Aí o direito que eu falei para vocês é quando ela é virada e é o mesmo tamanho. Eu não consegui achar muito vídeo para ajudar essas coisas.
Esse daqui também não explica muito, não. Um conceito importante de espelho plano é que a gente só vai conseguir ver uma imagem que esteja dentro do campo visual, assim. A gente não consegue ver se uma imagem, se alguma coisa está sendo formada a imagem para cá, está fora desse campo visual, a gente não vai conseguir ver. Uh, o campo visual é formado por essa projeção da onde está o objeto, a imagem, na verdade, até as pontas do espelho, fazendo essa linha reta aqui, assim, né? Até a ponta mesmo. Tudo que tiver dentro dessa área é chamado de campo visual. Ou seja, quem está aqui, a pessoa está aqui, a projeção da imagem dela está para cá. O campo visual é formado pela projeção da imagem com o espelho, que é esse raio aqui. Os dois, na verdade, para a ponta do espelho. E tudo que tiver entre essa projeção da imagem vai ser o campo visual, que é o que você consegue de fato ver. É... Aqui, ó, acho que essa imagem dá para ver um pouco melhor. Dá para entender um pouco melhor o que eu estou querendo dizer. Olha, o objeto está aqui e ele está. O raio incidente sai do objeto, vai para o espelho e reflete. O raio emergente é essa projeção aqui. Ó, raio incidente, bate e sai. O raio emergente é a projeção do raio incidente. Então, bate e sai. Aqui ele vai formar a imagem. O campo visual, ou seja, você só consegue ver o objeto. Suponha que o espelho está nesse limite aqui, desses dois raios projetados aqui, esse e esse aqui. Esse aqui é o final do espelho. O. Ah, não, acho que eu vou fazer melhor. Na última aula, eu projetei uma lousa interativa. Eu vou fazer isso, peraí. É o bom que ele manda o link disso aqui direto pro. Ah, agora sim. Opa. Aí, pronto. Ó, vamos supor que o espelho ele acabe onde eu marquei aqui, nesses dois pontinhos. O raio incidente é esse daqui, ó, que ele sai do objeto, vai até o espelho e reflete. O raio emergente é a projeção do raio incidente. Esse aqui é o incidente. Esse daqui é o emergente, que é o que projeta a imagem. Por quê? O encontro de todos os raios emergentes vão ser
os formadores da imagem. Porque eles se encontram e formam de novo a imagem. O Homerzão tá aqui, ó. O Homer tá aqui. Ele consegue ver o reflexo do objeto porque a projeção dos raios emergentes, o raio emergente está aqui, ó. A gente pega os raios emergentes das pontas. Ou seja, o nosso espelho está acabando aqui, a gente só vai conseguir ver a imagem formada nesse ângulo de visão aqui. Porque todos os raios, se a gente pega o último raio daqui de cima e o último raio daqui de baixo, ele vai marcar o que é esse ângulo de visão, que é esse campo visual que está sendo projetado. São nossos referenciais. Aí tudo que está dentro aqui é o que o Homer consegue levantar, é o que o Homer consegue ver. Quem levantou a mão? Pode falar, Pedro. Só pra ter certeza. É que aqui tá o objeto real, certo? Esse aqui é o observador. O objeto real é qualquer coisa que ele tá vendo em frente do espelho, né? É, o objeto real é qualquer coisa que está dentro do espelho. Tá bom. Que está sendo posto na frente do espelho, né? Alguém mais tinha levantado a mão? Bom, a gente pega o último raio projetado para cima, ele vai marcar essa linha aqui, ó. A gente pega o último raio projetado para baixo, vai marcar essa linha aqui. Tudo que está dentro dessa área aqui é chamado de campo de visão, que é o que de fato o Homer consegue ver. Isso daqui é muito complicado de explicar pelo slide. E assim, deu os 40 minutos. Eu vou na próxima aula trazer exercício para a gente fazer disso daqui. Aí acho que fica mais fácil. Ver se eu acho algum vídeo que explique melhor ao eu trazer algum conceito. Mas eu queria que, em resumo, ficasse para os exercícios assim. Que a imagem de espelho plano ela é direita, aquele rotacionadinho. Ela tem mesmo tamanho da imagem do objeto e ela está à mesma distância do objeto para o espelho. Ou seja, se o objeto está a 5 metros do espelho, a imagem formada está a 5 metros do espelho. A percepção é a mesma. Né? O espelho plano não deforma a imagem. Isso que importa. Só vira. Só deixa ela direitinha, que é o enantiomorfismo que a gente falou. Vou parar a gravação. Então, Pode falar, Pedro. professor, a imagem no espelho plano é virtual, direto e mais alguma coisa?